Economista, administrador e com 40 anos de vida política, ele é um dos parlamentares mais conhecidos do Brasil. Isso mesmo, como vereador, deputado ou senador, o nosso convidado de hoje dispensa apresentações, já que a sua trajetória é conhecida em todo o país. Prova disso é que ele foi um dos deputados estaduais, o mais votado, na verdade, de São Paulo em 2022. A gente recebe no SampaCast de hoje ele, Eduardo Matarazzo Suplicy. Ser professor não vai lhe dar o padrão de vida que você está acostumado. O que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui pretende um perigoso líder sindical? Passei a ter muita afinidade com os metalúrgicos que estavam em campanha por melhoria salarial. Precisamos considerar aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio. Bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigado por estar conosco aqui, vereador. Esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara, onde a gente conversa com pessoas que têm uma trajetória, uma ligação com a cidade de São Paulo, como o senhor. Eu sou Daniel Monteiro, aqui ao meu lado está a Hanna Beltrão, minha parceira. Tudo bom, Hanna? Tudo bom, Dani? Olá, Brasil, olá, São Paulo. Olá, todo mundo que está aqui nos acompanhando. Tudo certo para a gente começar, então, o nosso programa de hoje, já que é uma honra a gente receber ele, que foi um dos mais votados em todas as eleições que participou. Eduardo Suplicy, ou Suplicy, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana Beltrão e Daniel Monteiro. É uma satisfação para mim participar aqui do SampaCast, da TV Câmara, da Câmara Municipal de São Paulo, e estou pronto para responder a quaisquer perguntas que vocês tenham sobre a vida, a vida política, sobre as preocupações de nós brasileiros e paulistas e também das pessoas no planeta Terra. Eu sou uma pessoa assim com grande afinidade com, por exemplo, uma das pessoas que tem conclamado os povos do mundo a colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que possam elevar o grau de justiça na sociedade para que possamos ter a paz dentro de cada país e dentre os países. Vocês sabem quem tem falado sobre isso? O Papa Francisco, não é? Vocês sabem que de 21 a 24 de setembro último, eu estive lá em Roma e em Assis. Acontece que o Papa Francisco teve um encontro com 1.000 jovens de todo o mundo, de mais de 100 países do mundo. 100 eram os do Brasil. E estes 100 jovens que há algum tempo estavam se preparando para ir, um dia me convidaram para ir à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para conversar com eles sobre as proposições de elevar o grau de justiça, dentre as quais a renda básica de cidadania. Quando eu terminei, eles me disseram: nós queremos que você venha junto para o encontro com o Papa. Então eu fui, aceitei o convite e foi muito bom. Primeiro, o Dom Paulo de Conto, que eu encontrei na Praça na Praça de São Pedro, dia 21 de setembro, quando eu cheguei, era uma quarta-feira, e havia dezenas de milhares de pessoas. Era muito difícil chegar ao Papa, mas esse bispo do Rio Grande do Sul me levou até o Papa e entreguei a ele uma linda carta que o presidente Lula escreveu a ele, inclusive agradecendo a solidariedade prestada ao presidente Lula quando ele esteve preso e recebeu uma carta em que o presidente Lula me apresentou para conversar com o Papa. Nos dias 21, 2, 3, 22 a 4, eu fui a Assis com os jovens, conversando com eles. E sabe que, a certa altura,
quando o Papa falava para cerca de 1.000 pessoas ali no auditório de Assis, eu então peguei esses dois meus livros, Suplício e um Jeito de Fazer Política e Renda de Cidadania, a saída pela porta, e cheguei até a beira do palco e falei, Papa Francisco, no momento que tinha um intervalo, e ele estava lá na cadeira, eu queria lhe entregar esses 2 livros aqui sobre a renda básica, até porque o senhor elogiou muito no seu último livro, Vamos Sonhar Juntos, a renda básica universal, e eu queria... e daí o coordenador brasileiro, Andrei, que estava lá, pegou os meus 2 livros e levou às mãos do Papa. E sabe o que ele fez? Ele pegou os 2 livros e disse, e a cachaça não veio? e foi assim muito especial. Mas eu estou pronto para responder qualquer pergunta. Opa. Vereador, o senhor contou essa história e tem uma coisa muito interessante, porque assim, tudo isso é um modo de fazer política também, levar suas ideias, a renda básica. Mas como que começou essa vontade política? O senhor vem de uma família tradicional, o senhor é formado, tem toda uma formação. Mas por que política e por que essa luta pela renda básica, que é a sua grande luta? Bem, eu posso lhes contar que é fato, eu nasci numa família com muitas possibilidades, eu sou o 8º de 11 filhos. Minha mãe resolveu ter o meu nascimento, não na maternidade, mas na minha casa, ali na Alameda Casa Branca com a Alameda Santos, onde morávamos, e ela me disse que eu dei muito trabalho, porque nasci com a cabeça muito grande. Mas meus pais eram muito católicos, cristãos, e transmitiam a nós, filhos e filhas, 6 homens, 5 mulheres, assim, valores cristãos. Costumava haver uma oração em casa com frequência, assim, diante da imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, e rezávamos o Pai Nosso, Ave Maria e tal. E meus pais costumavam dizer, é muito importante que vocês sejam muito unidos, solidários, fraternos, mas estes valores também devem valer para além dos muros da nossa casa, né? E aí, meu pai, por exemplo, ele por 30 anos foi presidente da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que proporcionava a meninos de 10 a 14, 15 anos que usavam fardinha de guardinha de automóveis, parte do dia eram guardinha de automóveis ou engraxates ou outro trabalho, e a outra parte do dia estudavam. Às vezes, quando eu ia lá, percebia que os meninos acostumavam a abraçar meu pai como se fosse um segundo pai. Meu pai também foi da OAF, Organização do Auxílio Fraterno, participou da campanha por desfavelamento de São Paulo, e meu pai costumava receber muitas pessoas que vinham ao portão da minha casa e para pedir algum auxílio e tal. Às vezes eu acompanhava, ele dizia, olha, filho, mais importante às vezes do que você prover um auxílio a uma pessoa é você ouvir a sua história. E isso eu guardei e digo também a todos que trabalham comigo. Eu tenho cerca de 20 servidores que procuram atender a todas as pessoas assim exemplarmente, não é? Sejam os moradores de rua, sejam os que vêm lá da Cracolândia, sejam pessoas que estão em busca do trabalho, do emprego, ou até empresários que vêm trazer sugestões e tudo, né? E assim, aos poucos, eu fui por onde eu andava,
quando ia a Bragança Paulista, fazenda de meus avós, eu jogava futebol com os colonos e tudo, e daí muitas vezes ia à casa deles ou os levava até a sede da fazenda para tomar lanche comigo e trocar ideias. Me tornei amigo deles, alguns deles depois se tornaram líderes, por exemplo, do MST e tal. Eu também, desde menino, né, fui começando a me preocupar com a realidade de São Paulo. Eu, aos 10 anos de idade, aproximadamente, né, dormindo no quarto que dava em frente ao Parque Siqueira Campos, assim, quando era por volta da meia-noite, eu era acordado por gritos femininos, e eu ia ver da janela, ia lá ver, eram mulheres que estavam recebendo borrachadas da polícia que levavam-nas para o distrito policial por 3, 4 dias e depois elas voltavam para vender o seu corpo lá. São coisas que me faziam pensar, não é? E eu também estudei na escola Nossa Senhora das Graças, desde o jardim de infância até o 4º ano primário, depois dou admissão até o colegial no Colégio São Luís. Quando cheguei na adolescência, tipo 14 anos assim, fui crismado no Colégio São Luís e então convidei para ser meu padrinho de crisma, que era noivo da minha irmã, depois se casou, tiveram 6 filhos, a Ana Maria, o Gilson Domingos Funaro, com quem eu me tornei muito amigo. O convidei para ser padrinho de crisma e ele me deu o livro da história de Galileu Galilei, que eu li com enorme interesse, e depois também fui assistir o filme sobre a história de Nicolau Copérnico, não é? E ambos tinham uma coisa muito em comum, que era descobrir as coisas, né? Então, me lembro da cena em que a mulher, a filha de Nicolau Copérnico, perguntam a ele, mas o que você fica aí vendo, dizendo que a Terra é redonda, que a Terra não é o centro do universo? Você não vê que está incomodando as autoridades, a igreja e tudo? É porque eu quero muito saber a verdade. Por que tanto você quer saber a verdade? Porque é uma coisa humana. E esses 2 livros tiveram um impacto forte para mim, a ponto de eu, então, ter tomado uma decisão. Agora eu vou estudar mais seriamente e passei, assim, do nível intermediário da classe no Colégio São Luís, no primeiro científico, para ser o 6º da classe, numa classe de excelentes alunos. E eu me lembro bem disso. E aos poucos, na minha adolescência, comecei a ter amigos que nos perguntávamos o que era o socialismo, o capitalismo, o marxismo e tal. E fui estudar na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Quando terminei o 2º ano, eu conversei com meus pais, olha, vai haver um festival da juventude pela paz e amizade lá em Helsinki, na Finlândia, e depois uma excursão pelos países da Europa, e primeiro Rússia, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Iugoslávia e Bulgária. Depois também fui visitar a Alemanha, a França, a Áustria, a Suíça, a Alemanha Ocidental, Oriental. Um tour, né? Vi o Muro de Berlim dos 2 lados e cheguei à conclusão que, sim, seria possível
lutar por um Brasil mais justo e tudo, mas que era importante fazermos isso por meios pacíficos, democráticos, com liberdade. E assim fui formando minha opinião. E depois, isso, portanto, passei 6 meses na Europa, parei de estudar por 6 meses, daí voltei, fiz o 3º e 4º ano, eu fui diretor cultural, depois presidente do Centro Acadêmico de Administração de Empresas, na GB, organizava palestras, debates, teatros e tantas coisas. E aí casei, trabalhei 1 ano, casei com a Marta, com quem tive 3 filhos por 36 anos, fiquei casado com ela. Aí um dia ela achou que preferia se separar, mas... E eu, então, ainda no 1º ano de casamento, trabalhei 1 ano e pouco no escritório Suplicy de meu pai, desenvolvendo um setor de exportação de manufaturados. Fui aos Estados Unidos para tentar vender alpargatas e produtos têxteis e outros produtos. Mas chegou fevereiro de 1966, surgiu na Fundação Getúlio Vargas, onde eu estudara, um concurso para ser professor de economia. E eu disse a meu pai, eu gostaria de fazer esse concurso, porque se eu passar, vou poder fazer o pós-graduado, o mestrado, o doutoramento em economia, e eu quero saber mais como resolver os problemas. E então, meu pai, olha, filho, veja bem se é o que você quer, porque ser professor não vai lhe dar o padrão de vida que você está acostumado. Mas, se for o que vai lhe deixar feliz, vou procurar ajudar. Eu fiz o concurso, passei e fui 66 segundo semestre. O Eduardo, que é o supla, já tinha 5 meses. Fomos para Michigan State University. Fiz um mestrado, já estava caminhando em direção ao doutoramento. A Marta falou, olha, que tal voltarmos? Eu termino os 2 anos de psicologia no Sete Sapiens, e você dá aulas, e daí a gente volta e você faz o doutoramento, eu faço o mestrado em psicologia. Assim o fizemos, e eu, na segunda vez, ganhei uma scholarship na Universidade de Stanford e mais um termo em que me convidaram para ser professor sobre economia brasileira. E nestes anos, 66, 68, 70, 73, tendo tido esta formação de mestrado, doutoramento em economia, passei a lecionar tempo integral na FGV, onde eu tinha estudado, e aos poucos eu fui convidado em 1974, primeiro para escrever artigos de economia sobre a política econômica na Última Hora, de Samuel Weiner, Jorge da Cunha Lima. Daí, convidado para ser editor de economia da Visão pelo Rolf Kuntz. E daí, em 1976, o grande jornalista Cláudio Abramo me convidou para escrever na Folha de São Paulo, assim, 3, 4 artigos por semana, de avaliação da política econômica, né? E, assim, por exemplo, em 1976, eu, com cerca de 40 amigos, participamos da campanha pela eleição do, então, vereador Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, pelo MDB, só tinha MDB e Arena, né? E quando fomos comer uma pizza em Moema, ali alguns amigos vieram à minha mesa e falaram, olha,
nós estávamos pensando ali quem é que deve ser candidato da próxima vez, em 78. Como seus artigos estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens, achamos que você deveria considerar. E eu então fui conversar com Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Chopin Tavares de Lima, Plínio de Arruda Sampaio. O que é ser um parlamentar? Me interessei e me inscrevi no MDB em 77, só tinha MDB e Arena, e me candidatei em 78 e, com mais de 70 mil votos, fui o quarto mais votado. E já naquela época eu havia começado a interagir com Luiz Inácio Lula da Silva, pois era agosto de 76, eis que o assessor de política econômica do sindicato, que era um quartanista de economia e assessor do Diese, chamado Oswaldo Cavinato, diz para o presidente Lula do sindicato: olha, hoje vai falar na minha classe aquele professor Eduardo Matarazzo, que escreve na Folha, você não quer assistir? Ele veio. E aí eu, então, dei a aula descrevendo como é que a economia brasileira estava crescendo, mas com forte concentração de riqueza nos anos 70. E eis que, ao final, abri para perguntas e comentários, e o Lula levantou a mão e fez observações, e daí o professor lá atrás: o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui presente um perigoso líder sindical? O Lula ficou meio sem graça, saiu da sala de aula, mas ao final da aula, eu saí no pátio, ele estava com Devanir Ribeiro, e começamos a conversar. E e aí, então, ele falou: venha lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E eu diversas vezes fui visitá-lo e passei a ter muita afinidade com os metalúrgicos que estavam em campanha por melhoria salarial, no primeiro ano também com os lixeiros, com os professores que fizeram greve. Também me preocupei quando a Lia Junqueira, presidente da Fundação em Defesa do Menor, veio me visitar na Assembleia. Olha, está havendo maus tratos de menores na FEBEM, você não quer ir lá? Então eu ia na FEBEM. Por essas iniciativas e atitudes, aquelas pessoas que estavam formando o Partido dos Trabalhadores, fundado em 10 de fevereiro de 1980, convidaram a mim e mais 5 deputados estaduais eleitos pelo PT, João Batista Breda, Irma Passoni, Marco Aurélio Ribeiro, Serginho Santos, Geraldo Siqueira, para participarmos da fundação do PT. Então, em fevereiro de 80, eu participei da fundação. E aí, mais e mais, eu procurei sempre estudar quais os instrumentos de política econômica que poderiam colaborar para criar um Brasil justo, solidário. Aprendi em meus estudos com, por exemplo, um livro, Economics for a Civilized Society, de Paul Davidson e Greg Davidson, seu filho, onde ele diz: se nós quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, precisamos considerar aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se levar à vantagem em tudo. É claro que todos desejamos progredir e ficamos felizes com o progresso de nossos entes queridos, de nossos filhos, mas eu procuro ensinar a eles, bem como aos meus estudantes,
que precisamos levar em consideração aqueles outros valores que também são próprios da história da humanidade, valores tais como, que estão aqui em meu livro, como os que constam de um dos mais belos discursos da história da humanidade, I Have a Dream, eu tenho um sonho, de Martin Luther King Jr., valores que dizem, eu tenho um sonho de que um dia, nos morros vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos, os filhos de ex-donos de escravos, serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. São essas coisas que me movem até hoje e que me levaram a estudar quais os instrumentos de política econômica para atingir o objetivo. Quando se aboliu a escravidão, elevamos o grau de justiça, mas não tomamos todas as medidas para compensar mais de 3 séculos de escravidão. Se provermos a melhor qualidade de ensino para todos os meninos e meninas, para os jovens, se possível, em tempo integral, para os adultos, inclusive os que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, à luz dos ensinamentos de nosso querido Paulo Freire, se nós proporcionarmos a melhor qualidade de assistência à saúde na cidade e no campo, em todos os bairros da cidade, se nós proporcionarmos mais e mais oportunidades de microcrédito à luz dos ensinamentos do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, criador do Grameen Bank, se nós também proporcionarmos mais e mais oportunidades de economia solidária, formas cooperativas de produção. Vocês sabem que aqui eu apresentei um projeto de lei denominado Professor Paul Singer para estimular as formas de economia solidária, as cooperativas. E se nós aperfeiçoarmos os sistemas de transferência de renda, e aí, inclusive, até chegarmos à renda básica de cidadania universal e incondicional, estaremos, sim, elevando o grau de justiça na sociedade. E, vereador, já puxando, né, esse gancho, o senhor está contando toda a sua trajetória, né, o senhor que, né, concorreu agora nessas últimas eleições como deputado estadual, foi o mais votado, né, no estado aqui de São Paulo. Queria que o senhor falasse qual é a sensação, né, de estar deixando a Câmara Municipal com esse reconhecimento, né, Dani, que realmente, né, é uma honra para o senhor estar saindo com esse legado daqui da Câmara Municipal? Sem dúvida, e eu primeiro quero agradecer a todas as pessoas das minhas equipes aqui, porque você sabe que eu fui eleito primeiramente vereador em 1988, quando a Luísa Erundina foi eleita prefeita, e eu tive então 201 mil votos, e aí elegeram-me presidente da Câmara. E eu coloquei em prática aqui a diretriz, a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. E coloquei uma porção de coisas em prática. Você sabe quais, por exemplo, de como começou a surgir denúncia de que vereadores estavam empregando os seus servidores para outros trabalhos fora aqui da Câmara. Então, eu achei que seria importante colocar na porta de cada gabinete qual o nome dos vereadores que trabalhavam e tal, e também colocar no Diário Oficial a respectiva remuneração de cada servidor. Aí os servidores mais antigos me chamaram para uma reunião aqui, acho que no 10º andar. Mas, presidente, só vai querer publicar o quanto que a gente ganha. E tem alguns aqui que
são separados, a ex-mulher deles vai ficar sabendo, fala, mas é direito dela saber. E daí eu pedi a Gofreda Silvatelli e a José Afonso de Souza que fizessem um parecer independente. Os dois falaram como são pagos, como são servidores do povo, é direito do povo saber quanto ganham. E aí publiquei. E quando chegou 90, o Lula e o PT me disseram, olha, está muito bem na opinião pública, seja nosso candidato ao Senado. E daí fui candidato em 90, 98 e 2006 de maneira bem sucedida. Também em 2014 e 2020, mas aí acho que houve um excesso muito grande de fake news que nesta eleição acho que eu consegui neutralizar, porque em todas elas tem havido, mas tanto em 2016, quando fui eleito vereador com 301 mil votos, quanto nessa de 2020, com 167 mil votos, com um número bem maior de candidatos do que em 2016, houve também, como está havendo agora, uma enxurrada de fake news, mas das últimas duas vezes, a minha equipe de comunicações tive na Mônica Dallario também na Glória de Mônaco, pessoas que me ajudaram enormemente e acho que conseguiram neutralizar as notícias falsas que haviam me prejudicado tanto em 2014 e 2018. Vereador, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, a gente precisa fazer um break rapidinho, a gente volta já com o SampaCast, a gente está falando com o vereador Eduardo Matarazzo Suplicy. Pois é, não saia daí, o SampaCast volta já. Olá, eu sou Daniel Monteiro e toda segunda-feira às 5 da tarde a gente se encontra no SampaCast, onde recebemos um convidado especial para falar sobre política e sobre a cidade de São Paulo. Agora você também pode ficar por dentro de todo o nosso conteúdo exclusivo na playlist do nosso canal no YouTube Câmara São Paulo. Aponte o celular para o QR Code e inscreva-se. Rede Câmara, a sua conexão com a política da cidade. Olá, eu sou Carol Flores e toda segunda às 9h20 a gente se encontra no Em Tramitação e vamos conhecer juntos os projetos de lei que estão sendo apresentados aqui na Câmara de São Paulo. Você pode ficar por dentro do nosso programa se inscrevendo na playlist exclusiva no canal do YouTube. Pegue seu celular e aponte para o QR Code e se inscreva já. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. A transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. As letras dos racionais têm muito a ver com as aspirações, dificuldades dos jovens, sobretudo na periferia. Muito provavelmente vocês não teriam cometido os crimes. O homem na estrada que recomeça a sua vida. É uma cidade caracterizada por contrastes muito grandes. Tenho pedido a Deus que me dê a saúde suficiente. Você já leu Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco? A gente está de volta com o SampaCast, a gente está conversando aqui com o vereador Eduardo Matarazzo Suplicy. Vereador, o senhor tem uma relação muito próxima com a periferia. O senhor sempre cita, inclusive, racionais. Por que a letra de Um Homem na Estrada é tão importante na sua discussão, em tudo que o senhor apresenta? E, principalmente, qual que é a importância da cultura para a propagação dessas ideias, de tudo isso que o senhor trouxe até agora? Era 1994, quando
certo dia houve um comício do PT lá no final do Grajaú. E, de repente, eu vi lá que tinha, diferentemente de outros que tinham 2, 3 mil pessoas, aquele estava com 10 mil pessoas. E eu verifiquei no caminho que nos cartazes, hoje tem comício do PT com os Racionais. Era um candidato, o presidente Lula, Luiz Erundina senadora, José Dirceu para governador, e eu era senador, José Genuíno era também um dos candidatos importantes. Mas quando eu ali falei, sobretudo os jovens lá começaram a gritar, queremos ouvir, ou queremos os Racionais. Então, muitos dos principais oradores até desistiram, falou Lula. E, em seguida, cantaram os Racionais. Eu fiquei impressionado porque o povo cantou junto às letras, sabiam decor. Foi embora com o Mano Brown. E daí eu fiquei pensando, puxa vida, as letras dos Racionais têm muito a ver com as aspirações, dificuldades dos jovens, sobretudo na periferia. E comecei a interagir com eles e me tornei, inclusive, amigo do Mano Brown aqui. Tanto é que ele escreve o prefácio do meu livro. Se você quiser, pode ler aqui se quiser, eu ler um trechinho, uma pode. honra aí pro Dani mesmo. Mas daí aconteceu que, por exemplo, certo dia, eu li no jornal, é horrível, é horrível, é horrível. Eu fui ler o que era. A diretora de Direitos Humanos da ONU tinha visitado a unidade de assistência especial inicial da FEBEM e feito aquela expressão. Então, eu, como senador, fui até lá e disse, será que eu posso conversar com jovens? Para a diretora, ela permitiu. E havia lá 500 jovens de 14 a 20 anos e com 150 leitos. Então, eu conversei 1h30 com eles e disse, olha, eu tenho a convicção de que se já existisse, se já fosse válido no Brasil a renda básica de cidadania para cada um de vocês e cada uma das pessoas que moram nas suas residências, muito provavelmente vocês não teriam cometido os crimes que os fazem estar aqui detidos. E, para ilustrar o que eu tinha exposto, eu cantei para eles, eu tenho a letra, demora uns 7 minutos, né? Cantei para eles O Homem na Estrada. O homem na estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade que foi subtraída, e acabada, que não tem outra possibilidade senão agora dizer ao crime nunca mais. O dia que esta pessoa tiver para si e cada pessoa na sua família uma renda básica suficiente para atender às necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não, diante da única alternativa que lhe surge pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade, colocar sua saúde e vida em risco. Esta pessoa vai poder dizer, agora eu vou poder aguardar um tempo, graças à renda básica para mim e cada membro da minha família, até que surja e eu, quem sabe, possa fazer um curso aqui na minha cidade com a professora Hanna Beltrão, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação,
com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. E eu cantei a música cuja letra está aqui inteira e fiquei impressionado porque eles sabiam decor e cantaram juntos. E me deram razão e disseram: você não quer trazer aqui o Mano Brown? Aí eu falei com o Mano Brown, que se tornou meu amigo, e voltamos lá na semana seguinte, e daí no refeitório lotado com pessoas em cima e embaixo das mesas, e eles pediram, o Mano Brown cantou mais 6 canções, quase em 1 hora de reunião, e então, mais e mais eu acredito nessa proposta. Até para ilustrar o que o senhor falou, aqui a introdução do Mano Brown, ele coloca assim: falar sobre o Eduardo Suplicy, quem convive com as pessoas ouve a respeito dele o quê? É talvez um dos únicos, talvez exista mais 1 ou 2 pessoas com tanto respeito na periferia entre os jovens, entre os negros, entre a rapaziada da arte, entre os caras da vanguarda do rap. Ilustra bem a história que o senhor contou. Você que falou. Mano Brown que falou. Mano... Bom, Suplicy, a gente já está se encaminhando para o finalzinho do nosso bate-papo. A gente vai entrar agora no esquema de perguntas ping-pong. O senhor responde com o que vier na sua cabeça. O negócio vai ser assim, papum, coisa rápida. Se o senhor tivesse direito a realizar o desejo para a cidade, assim, o que o senhor faria, assim? Um desejo. Para a cidade, primeiro, bom, eu acho fundamental que cada habitante de São Paulo tenha a renda básica como um direito à cidadania suficiente para atender às suas necessidades vitais, de tal maneira que não veríamos mais tantas pessoas vivendo embaixo dos viadutos, a população em situação de rua e tantas crianças passando fome. Eu acho que isso é um primeiro direito fundamental que eu quero ver atendido. Show. A segunda, vereador, se o senhor pudesse definir a cidade de São Paulo em uma frase, qual seria? É uma cidade extraordinária que produz tanta riqueza, mas que é caracterizada por tantas desigualdades. Eu ainda ontem estava visitando o Largo São José, o Grajaú, depois Itaquera, mas passei pelo centro, pelos bairros melhores do Jardim, de Genópolis e tudo. É uma cidade caracterizada por contrastes muito grandes. Hoje, centenas de edifícios muito modernos, em contraste com muitas pessoas ainda muito pobres. Vereador, e agora o senhor se despede aqui da Câmara, né? O senhor está indo para a Lesp, ainda tem um período aqui com a gente, mas como o senhor pensa o futuro da cidade, levando a experiência de novo de ter passado aqui pela Câmara para a Lesp? Olha, eu vou dar um exemplo de algo concreto que eu estou realizando como vereador e continuarei como deputado estadual. Nós constituímos em conjunto as comissões de direitos humanos da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa, um grupo de trabalho que já realizou 6 encontros sobre o problema da Cracolândia, que consideramos tão difícil de ser resolvido. Então, já tivemos 5 encontros aqui na Assembleia Legislativa. Ouvimos os moradores, os comerciantes, mas também ainda teremos uma reunião ali na Cracolândia com os próprios envolvidos com o consumo de drogas, e eu penso, inclusive, em convidar pessoas como o Dr. Drauzio Varela, com grande experiência na questão de pessoas envolvidas com o consumo de drogas lá nas penitenciárias de São Paulo, para que possamos ouvir as suas recomendações. Só mais uma última pergunta, que é com certeza a pergunta que muita gente gostaria de fazer. Vereador, de onde vem tanta energia para trabalhar na política? Eu tenho um pedido a Deus que me dê a saúde suficiente
durante a minha vida para ver a renda básica de cidadania instituída em nosso país. Você já leu Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco? Já? Página 143, você lembra o que ele fala? Não, ó, senhor, a oportunidade agora que o senhor fala para a gente. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos um mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com o tempo para a comunidade. Veja com que clareza, espírito de humanidade, de cristianismo, que o Papa Francisco defende a renda básica universal. E vocês me deram aqui a oportunidade de falar por que ela é uma coisa tão boa. Dava para a gente falar muito mais, muito mais mesmo. Dava. Mas a gente precisa encerrar, mas muito obrigado por topar conversar com a gente, participar desse podcast do SampaCast. Principalmente, o senhor está convidado para voltar. Com maior... Aceito, porque vocês me trataram muito bem. E eu vim aqui preparado, inclusive, para lhe dizer se nesses 6 anos como vereador, eu tive 70 projetos aprovados, 100 projetos estão tramitando na Câmara, alguns que têm grande destaque, a Lei Paul Singer para estimular a economia solidária, a que consolida a política municipal para a população em situação de rua e cria o Comitê Intersetorial POP Rua, o que institui a política municipal de segurança hídrica e gestão das águas, o que foi aprovado, que instituiu no período da pandemia a renda básica emergencial, e há outros em destaque, como as que estabelece medidas para enfrentamento do trabalho das condições análogas à de trabalho escravo, concessão de gratuidade no transporte público municipal, que havia sido retirado pelo governo. Nós, da oposição, queremos que volte. Aqui dispõe sobre a criação e funcionamento do Parque do Rio Bexiga. Teremos uma reunião esta semana com pessoas do Teatro Oficina e do Grupo Silvio Santos para avançar nesse sentido. E uma que obriga o prefeito a comparecer aqui nas sessões da Câmara, pelo menos no início do ano, a política municipal de fortalecimento ambiental e cultural, que cria o protocolo unificado de remoções da cidade de São Paulo, que institui a política municipal de atenção integral às crianças e adolescentes em situação de rua, que dispõe sobre proibição de artifícios arquitetônicos, que dispõe sobre procedimentos e tratamento da população em situação de rua em ações de zeladoria urbana, que dispõe sobre a criação do Memorial Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19, política municipal de atendimento às pessoas lista é longa, né? em restrição de liberdade e egressos, e, finalmente, que dispõe sobre a inserção das cooperativas e associações de catadores da coleta coletiva no sistema de limpeza urbana no município de São Paulo. Show! Tipo, né, que nem o Dani falou, a gente poderia ficar horas aqui falando sem fim.
Então, é isso, vereador Suplicy. Muito obrigada pela sua disponibilidade para esse bate-papo com a gente, né? Que foi tão rapidinho, né, Dani? Na próxima a gente tenta fazer uma coisinha um pouco mais estendida. Então, obrigada. E é isso, gente. O SampaCast de hoje está chegando ao fim. Lembrando que semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os nossos conteúdos na Rede Câmara, através da TV Câmara São Paulo e também através do portal da Câmara e também das nossas redes sociais. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal YouTube. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, vereador. Até o próximo.